Vamos seguir com a nossa programação. Convidamos agora ao palco a diretora de comunicação do IFL-BH, Daniela Medioli, por favor. Obrigada. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Brasil 2018. É impossível falar sobre o presente sem olhar para o passado e pensar no futuro. O primeiro nos trouxe até aqui, com todos os seus méritos e percalços, enquanto o segundo nos leva, ou ao menos deveria levar, por caminhos melhores. Nos últimos anos, observamos com desgosto os entraves e a instabilidade da nossa jovem democracia, desencadeados por disputas de poder, improbidades políticas e partidárias, corporativismo, escândalos de corrupção e, acima de tudo, um desrespeito à ordem pública e aos cidadãos. Como agravante, é possível destacar os inúmeros equívocos nas políticas econômicas e fiscais, que, dentro de uma lógica estatista, se baseia em tributações excessivas e num ciclo contínuo de endividamento público, para supostamente prover aos cidadãos um estado de bem-estar social. Ambas as práticas, além de serem extremamente nocivas ao equilíbrio econômico, comprometem a geração de riqueza no país. A matriz adotada agravou diversos problemas que afetam diretamente a população. Além do endividamento recorde e dos investimentos equivocados do governo, tivemos consequências como o aumento do desemprego, a alta no preço dos combustíveis e da energia elétrica, a queda na renda real das pessoas, as pedaladas fiscais, o desarranjo nas contas do governo, a perda do grau de investimento e a disparada do dólar. Na prática, o resultado que se observa está muito distante das narrativas paternalistas de um Estado provedor. Basta olharmos para as necessidades mais básicas dos indivíduos para constatarmos o quanto o Estado ele não consegue atender, mesmo que a um custo elevado, as principais demandas da população. Ele fracassou na oferta de um sistema de saúde de qualidade, na estruturação de um sistema educacional moderno, flexível e eficiente. Fracassou na construção de uma infraestrutura que impulsionasse o desenvolvimento econômico e social e nos tornasse mais competitivos. Ele fracassou na segurança pública, em grande parte dos seus empreendimentos e até mesmo em seus monopólios. O Estado fracassou e fracassa diariamente em quase tudo aquilo que se propõe. E nisso, o Brasil, que tinha tudo para se consolidar como uma das grandes potências globais, ele não tem conseguido acompanhar o dinamismo do século XXI. Nossas instituições permanecem defasadas, corrompíveis, caras e, ainda assim, ineficientes. E neste cenário, onde a política e o Estado desempenham um papel central em nossas vidas, um dos aspectos que mais nos preocupa é a enorme ausência de líderes, capazes de inspirar confiança, seriedade e transparência aos cidadãos. Pessoas dispostas a levar adiante agendas fundamentais para o desenvolvimento do país. Projetos que não se restringam ao curto prazo, mas que fundamentem as bases para a construção de um futuro próspero, pautado pela ética, pela inovação e pela liberdade. Nos falta exemplaridade, olharmos para o lado e reconhecermos em nossos representantes referências nacionais, pessoas que se posicionem, que tenham coragem moral e habilidade política para conseguirem mudar a regra do jogo. E nada, absolutamente nada, é capaz de transformar mais uma sociedade do que a força do exemplo. Mas se, por um lado, temos dificuldade em reconhecê-los na vida política, os encontramos de forma distinta e abundante nos indivíduos que aqui empreendem. Nos milhares de cidadãos espalhados por todo o país, que, de forma legítima, optam por aplicar seus recursos em um ambiente de negócios complexo e incerto. Empreendedores que acreditam genuinamente em sua força produtiva e em seu potencial transformador,
para a geração de valor não apenas para si, mas para o desenvolvimento de toda a sociedade. O empresariado brasileiro, e para evitar generalismos, gostaria de deixar claro que me refiro apenas àqueles que se propõem a agir de forma lícita e livre de privilégios, exercita diariamente a resiliência e a determinação para superar as barreiras que o Estado os impõe pela falta de liberdade. É um exercício de extrema coragem e visão, pois, apesar de todas as dificuldades, é inegável reconhecer que nós vivemos em um país repleto de oportunidades, visto que aqui, em nossas terras, ainda há muito para se fazer e construir. Também há de se reconhecer que vivemos em um dos momentos mais transformadores da história da humanidade. Uma revolução tecnológica sem precedentes tem modificado profundamente os modos de produção e as trocas no mercado. Mesmo modelos de negócio consolidados e estáveis, eles têm sido com frequência disruptados, num avanço que cada vez mais abandona a linearidade para se tornar exponencial. Para finalizar, dizem que as crises são protagonistas de grandes mudanças e que os avanços ocorridos eles se devem, sobretudo, à superação e à vontade dos indivíduos que sonharam com o progresso e trabalharam incansavelmente por ele. Indivíduos que sabiam que, para se ter êxito, nada melhor do que disposição para assumir riscos, mesmo que isso implicasse em desafiar um sistema e romper com o status quo. Na vida, dificilmente alguém obtém um grande sucesso sem arriscar um grande fracasso. E nesse percurso, para estes empreendedores, realmente não importa quantas e quão duras sejam as suas quedas. Como indivíduos, eles sempre se levantam e seguem em frente, pois esta é a única direção a ser seguida. É com grande honra que convido ao palco para participar do painel de empreendedorismo e inovação Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser e fundador do site Ranking dos Políticos. Daniel Mendes, CEO e fundador da Sapori. Thales Gomes, fundador dos aplicativos Easy Taxi e Singu. E Romeu Zema, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema. E para mediar o painel, gostaria de convidar nossa querida honorária e ex-presidente do IFL-BH, Carolina Antunes. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu sento nessa cadeira e enxergo esse auditório lotado. Depois das palavras do João, não tem nem muito o que a gente comentar. Ele falou tudo que a gente acredita, tudo que a gente luta todos os anos, há 9 anos, nesse Fórum da Liberdade. Sabe aquela frase, tem uma frase... da enquete? Carol, só vamos falar enquete? Ah, tá. Do painel? Tem a enquete que todo mundo tem que entrar no Instagram, e no Instagram tem o Stories. No Stories, você responde a enquete que é: a tecnologia é vilã ou aliada da empregabilidade? Você marca lá e a gente vai falar a enquete aqui no final, Dani. Cadê a Dani? No final a gente fala a enquete. Quando eu sentei aqui, quando me falaram desse painel, eu tive um pensamento que foi aquele... tem os anões que andam em cima do ombro do gigante e enxerga mais distante, enxerga melhor. Eu estou sentada aqui com 4 gigantes do empreendedorismo brasileiro. 4 gigantes. E é muito importante, porque no IFL, acredito que a maioria da plateia, vocês são heróis para a gente. É que faz realmente esse país funcionar. É quem trabalha e quem empreende. É que faz tudo funcionar. Não existe dinheiro público, né, Thales? Existe o dinheiro do pagador de impostos. E tudo isso precisa de alguém que está trabalhando para fazer executar. Eu estudei o backlog deles, e brincadeira, é muita história e muita lição.
Eu fiz várias anotações e a gente tem um problema aqui que a diretoria me colocou, que é o tempo. Então, eu queria fazer um fair play com vocês. Eu não vou controlar muito o tempo, mas cada um dividir o tempo na hora das perguntas, porque eu acho que é muito rico a gente saber história e lição que cada um tem para dar. Eu vou começar com o Alexandre, porque eu achei muito interessante. As histórias de todos têm um pouco de passando por muita dificuldade, e a sua é um pouco invertida. Você era executivo e, de repente, foi empreender. Tem um engajamento cívico muito grande dentro de você também, de melhorar o país. Junto com o Renato, que é meio maluco, que eu vi, que o Renato é um cara muito excepcional. Você levou uma empresa que faturava 30 milhões para 2 bi. E você é co-presidente da Multilaser. E tem uma frase que eu adorei. Para ser empreendedor, para empreender nesse país, você tem que ter um pouquinho de insanidade, pelo menos. Conta para a gente um pouco dessa história de insanidade e o que é isso, co-presidente? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, a honra de poder estar aqui. Eu não concordo mais tanto com essa frase, eu mudei de ideia um pouco, porque eu falei que precisava de um pouquinho de insanidade, hoje eu acho que precisa de muita insanidade para ser empreendedor no Brasil. A palavra manicômio tributário é extremamente aderente à forma como o governo enxerga a questão tributária no Brasil. Não estou nem falando de carga alta ou baixa. O Brasil, com 37% do PIB, é disparado o país em desenvolvimento que mais cobra impostos no planeta. Somente as nações mais avançadas e de bem-estar social, tipo França, por exemplo, ou Bélgica, cobram mais imposto do que o Brasil, e entre os em desenvolvimento não tem nenhum. Bom, você fez várias perguntas, vou tentar condensar rapidamente aí. Eu trabalhei na Unilever, uma multinacional, depois na Accenture, empresa de consultoria, até que o meu pai, que tinha uma pequena empresa de reciclagem de cartuchos, ele me chamou para trabalhar com ele no ano de 2001. E eu, do alto dos meus 22 anos de idade, fui lá achando que eu ia aplicar todas as teorias avançadas que eu aprendi nos PowerPoints das consultorias. Descobri no dia 1 que eu não sabia nada sobre a empresa, não sabia emitir uma nota fiscal, não sabia pagar um salário corretamente. Quer dizer, as coisas que não serviam para nada no PowerPoint eu sabia fazer. E as coisas que fazem uma empresa real andar eu não sabia. Mas, aos poucos, fui aprendendo sobre os diversos setores da Multilaser e trabalhei durante 1 ano e meio com ele. Tive a sorte de poder trabalhar ao lado do meu pai e ter muito espaço que ele me deu. Ao contrário de alguns fundadores que acabam segurando muito o poder e acabam bloqueando um pouco o crescimento dos filhos, meu pai foi ao contrário. Só que, então, no ano 2003, eu cheguei para trabalhar no escritório de manhã, a secretária estava branca, de pavor, e aí ela me imprimiu um e-mail, naquela época ainda se imprimia os e-mails, dizendo que foram 12 homens fazer um mergulho, meu pai estava viajando, e 2 desapareceram durante o mergulho. E então, eu tive um choque muito grande, que na hora eu já pensei, nossa, nunca mais vou ver meu pai. E aí isso foi na Costa Rica, ele estava no meio do oceano, fui lá para Costa Rica procurar, ficamos durante 1 semana participando das buscas, e depois acabaram desistindo, então nunca mais foi encontrado. E aí, para mim, foi um desafio muito grande, aprender sobre empreendedorismo, tocar uma empresa aos 24 anos de idade, e assim foi. Muito bom. Thales, você me impressiona muito pela idade. Eu vou falar aqui um pouco do Thales, e aí vocês olham para ele e vai ficar assustado como eu. Você é fundador da EasyTax e da Singu, é eleito Under 30 pela Forbes Brasil, eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do mundo, Young Leader do ano nos Estados Unidos, empreendedor do ano na Coreia do Sul e um dos caras mais influentes da internet brasileira e vários outros prêmios que eu vi que você tem. Thales, tudo isso saiu de Carangola, do interior de Minas, da máfia do pão de queijo. Você menciona sempre uma frase que eu amo também, do seu vô, e tudo eu falo que foi minha avó que falou também, que é: uma boa ideia vale 10 centavos na bacia. Como é que você fez, primeiro a EasyTax, em 2011, quando ninguém falava do que você começou a falar,
tirou do papel, como é que você tirou essa ideia do papel, e agora, 2015, depois da venda da EasyTax com a Singu, como é que essa ideia saiu do papel? Primeiro, eu queria agradecer o convite do IFL. Bom, a agenda estava atribulada, mas eu não poderia deixar de vir aqui, né, na minha terra, em Minas Gerais, falar um pouco de liberdade e principalmente falar de protagonismo, né? E essa trajetória de Carangola para o mundo, né, vem em cima desse pilar, dessa coluna vertebral da minha vida, que é o protagonismo. Então, o meu avô, ele sempre falava isso comigo, que eu devia ser o senhor do meu destino. Porque meu avô, na verdade, era meu padrinho, né? Então eu fui criado na casa dele. A minha avó era empregada doméstica na casa desse padrinho, eu chamava ele de avô. E ele sempre falava isso comigo: olha, eu estou te ajudando agora, mas você não tem como depois ser ajudado. Então você tem que ser o senhor do seu destino. Então ele me deu muito acesso à educação, eu aproveitei o máximo esse acesso e sempre tive essa noção de protagonismo na minha vida, né? E protagonismo vem de tomar decisões bold, né? Decisões que são complexas e assumir aquele negócio e executar. E ele sempre falava isso comigo, que eu sempre tive muitas ideias, e ele era um comerciante local, eu queria levar essas ideias para o comércio dele. Ele falava: Thales, o negócio é o seguinte, ideia vale 10 centavos a bacia, né? Se você quiser fazer alguma coisa, você faz primeiro, me mostra que o negócio está funcionando, e aí depois, se o negócio der certo, a gente tenta implantar aqui. Coisas do tipo, né? Meu avô fazia planilha, não era em Excel, né, computador, planilha no papel mesmo. Daí eu falava: vou ter que colocar computador aqui, né? Fazer gestão de estoque aqui no computador. Não, esse negócio de computador não funciona. Aí ele queria que eu provasse para ele. Eu falava: ideia vale 10 centavos a bacia. Eu quero ver você colocar o estoque todo aí, nessa planilha do computador que você fala. Então, desde cedo, eu comecei a ter essa noção de execução. O momento de criação de EasyTax foi ali em 2011, né, onde mais ou menos 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Não se falava no mundo desse negócio, né, de aplicativo de serviço. E a gente, junto com os americanos, os israelitas e os alemães, a gente criou um movimento que chama-se de O2O, né, de Marketplace de Serviço. O aplicativo de transporte, né, que EasyTax fez parte, foi o primeiro marketplace de serviço do mundo, né? Então a gente descobriu que, de fato, a gente poderia desintermediar as grandes cadeias e começar a dar poder às pontas, né? Deixar os agentes econômicos trocar entre si livremente, sem um arbítrio de um intermediador. E a gente usava tecnologia para tanto. Esse negócio foi muito difícil implantar no início, né, pelo cenário que existia, principalmente pela falta de capital de risco, que mais pela frente eu quero ter a oportunidade de falar disso, que eu acho que não dá para falar de liberdade, de fomento à economia sem falar em investimento em capital de risco. Então, como praticamente não existia esse negócio em 2011, foi muito difícil implantar um negócio, mas a gente conseguiu, os alemães que acreditavam, né, no negócio, fazer com que eles investissem nesse negócio, e com esse crescimento, né, foi um crescimento bem grande, durante a minha gestão, que se encerrou no início de 2015, final de 2014, a gente foi líder global da categoria, a gente atuava em 35 países, em 420 cidades, em 4 continentes, a gente fazia algo por volta de 18 milhões de corridas no ano, ali durante a EasyTax. Foi bem grande o negócio, até que a gente fez a venda. E quando fizemos a venda, eu pensei, qual que vai ser o próximo movimento, né? Geralmente o pessoal tira o sabático. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático, vou pensar o que eu vou fazer, né? Esse ano durou menos de um mês, essa que é a verdade. E aí eu olhei para o mercado de beleza, e a minha mãe é uma cabeleireira, então eu já conheci um pouco das dores do mercado de beleza, e eu vi que existia um mercado de 100 bilhões de reais, onde os salões de beleza recolhem 70% desse valor, né? O take rate dos salões é 70%, o profissional de beleza fica com 30%, geralmente. Não que isso seja injusto, tá? Porque o business de salão de beleza é um business de real estate. Eu falei, bom, eu posso mais uma vez desintermediar o salão e levar os serviços que eu chamo de serviços comoditizados, né, que é manicure, massagem, né, que é a escovinha básica, né, o que o americano chama de blowout, tirar esses serviços comoditizados do salão, levar para a casa das pessoas, e aí eu inverto esse modelo. Eu pago 70% para essa profissional e retenho 30%. Sem querer, eu descobri a minha vocação desse negócio, né, que é, de fato, criar uma plataforma meritocrática de ascensão social. Então, hoje você tem manicure da Singu ganhando de 4 a 6 mil reais. Né, a média das nossas profissionais ganham na sua vida, ali, contando com o Singu, mais ou menos 2 mil reais. Só para ter um dado para vocês aqui, 80%, mais de 80% da população brasileira vive com menos de 3.500 reais. Então, a gente tira, de fato, a mulher da pobreza e leva para a classe média alta através do valor do seu trabalho, usando tecnologia. Obrigado. Então, eu acabei que eu consegui juntar tudo aquilo que eu acredito como pessoa, juntei com pessoas maravilhosas que fazem parte dessa missão junto comigo. Uma delas é a Misa, que está aqui presente, que é a minha CFO, a minha sócia.
Então, a gente, dentro dessa missão, a gente reencontrei aquele prazer de empreender e construir esse negócio, bom, que cresce exponencialmente. Muito show. A Misa é do IFL também. E só disso já valeu muito, além de ser uma mulher, né? Saber do que está falando no negócio. Daniel, impressionante a sua história. Se a gente fosse falar dela toda aqui, a gente poderia pegar e ir até à noite. O quanto é grande a sua caminhada, começou desde pequeno, né? De mudar, nômade, a sua família bem nômade. É uruguaio, ex-garçom, começou o negócio vendendo um Gol GTI. Gente, parece brincadeira falar do Gol GTI, mas hoje ele serve, com a Sapori, 1 milhão de refeições por dia. Ele fatura mais de 1 bilhão e tem mais de 15 mil funcionários. Bom, muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte. Eu te diria o seguinte, que o que você faz é não olhar as coisas da questão tradicional e colocar na prática. Evidentemente que você tem, junto com isso, toda a ética, que às vezes parece que é difícil. Você teve, e tem tantos exemplos aí, que agora realmente estão caindo por terra, onde vale a pena o trabalho e vale a pena a questão ética. Porque o mundo empresarial, principalmente, oferece algumas coisas que, se você mantiver os seus princípios, vale a pena. Porque, na verdade, a gente não faz nada que não faça o exemplo. Então, na verdade, que eu não vendo comida, eu vendo confiança. E tenho a grata questão de que trabalho com pessoas que realmente valem a pena. Mas isso é uma coisa que você cultiva com o exemplo e não com o discurso. Eu posso dizer que o que eu posso dizer que eu mais ganhei foi aprendendo e olhando as coisas não igual as pessoas colocam. E sempre vejo o copo meio cheio e nunca meio vazio. Você vê, nessas épocas, a gente teve a oportunidade e fez uma grande diferença na Sapori ter feito a Olimpíada. Ao mesmo tempo, e graças a Deus a gente fez a FIFA antes, que financeiramente a FIFA foi uma catástrofe. A gente perdeu 5 milhões e meio contabilmente, fora o que a gente perdeu por ter que colocar a empresa inteira disponível a cuidar dos 12 estádios que estavam totalmente despreparados para fazer alimentação. Então, essa experiência foi uma coisa que, vamos dizer assim, nunca mais. Né? Porque a gente tinha 50 pessoas nos estádios, inclusive aqui, quando dava o jogo, passava para 4 mil. Então, eu imaginei isso no Brasil inteiro, desestruturado, não tinha água quente, nós tivemos que botar containers, enfim. Então, tudo indicava para a gente não fazer a Olimpíada, nem pensar. E meu conselho era uma das coisas que mais falava, não te mete nisso, não te mete nisso. E aí você tem que exercitar o que você fala. Não adianta você dizer, olha, coisa diferente, e continuar fazendo a mesma coisa. Tinha acabado de levar um exemplo e digo, não vou fazer a Olimpíada. E realmente, o que a gente depois veio a Olimpíada, e a gente sempre, não faço. Mas, no final, a gente disse, por que não vou fazer? Vamos fazer dentro das coisas que a gente aprendeu que não deram certo. Na FIFA, vamos fazer. Se o sistema aceitar que for isso, nós vamos fazer. E aí, quando eu fiz isso, o conselho quase me mata, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a Sapori, porque ali a gente conseguiu testar coisas que a gente vinha fazendo há muito tempo. Então, hoje nós temos tudo muito processado, muito pronto, e é um orgulho ter participado da Olimpíada e ter feito o serviço de alimentação mais complexo do mundo, dentro da estrutura que tinha no Rio de Janeiro. Delegações, autoridades, atletas, 70 mil refeições por dia, num lugar onde você tinha muito impacto. E com resultados financeiros. Nós tínhamos um orçamento de 210 milhões, fizemos por 155 milhões. E aí, isso dá muito orgulho de você ter feito a melhor Olimpíada bem abaixo do que estava estabelecido. Agora, o que é engraçado, essas coisas não se comentam no Brasil. A gente gosta só de ver sangue no Brasil. Então, a gente, às vezes, a mudança, você parece que não, que a gente é muito pequeno. É a gente que vai fazer a diferença. Entre as nossas pessoas, entre a nossa empresa. O que eu estou fazendo diferente na minha companhia que inspire os outros? Que inspire os colaboradores, que inspire os fornecedores. E cada vez isso aumenta mais. Este ano, nós estamos muito focados em propósito. Propósito que faça o mundo melhor. E aí começa a mudar tudo, né? Porque você diz, pô, o mundo melhor. Pô, se precisar um mundo melhor, você vai fazer as relações tuas melhor. Você vai ter melhor tratar seus colaboradores, melhor tratar os clientes e melhor tratar o contexto todo. Então, nós temos que olhar para o todo e não olhar mais somente para as nossas relações. Aí nós vamos construir. É o nosso papel como empresário. Eu
acho ótimo tudo que está acontecendo, torço realmente para que as coisas aconteçam como a gente está falando aqui. A gente planta, a gente colhe o que planta. Então, com tudo isso que está acontecendo aqui, certamente nós estamos plantando confiança, princípios, algo de nos passar. Nós estamos aqui para quê? Para deixar legado. Então, realmente, a Olimpíada para nós foi um grande legado. Fizemos a primeira Olimpíada, fizemos coisas que nunca tinham sido feitas na Olimpíada. Nós temos um livro que conta tudo, traz as fotos de todas as pessoas, a rastreabilidade. O Japão veio aqui ver a rastreabilidade das nossas Olimpíadas. Faz muito mais sentido Tóquio, Rio de Janeiro, do que Londres. Então, é muito orgulho e isso fez com que a gente agora desbrace novos horizontes a partir. Porque tudo na escada, né? Você vai subindo e aí tem que olhar para as oportunidades da mesma forma que eu olhei quando eu tinha um gol e coloquei o primeiro restaurante. Muito bom. Romeu Zema. Eu acho que a gente pode começar falando de você, Romeu, de um resumo do que o Alexandre, do que o Thales e o Daniel mencionaram, que é vai lá e fazer. Vai lá e fazer as coisas acontecer. A sua história começa em Araxá, no interior também. Aliás, eu acho que o interior tem alguma magia, porque até o Alexandre, que não é daqui de Minas, mas tem a fábrica no interior de Minas, não é isso? Extrema, Extrema. de Minas. E cheio de vaquinha lá, que eu vi também, quando vocês começaram. Então, todo mundo tem um pé no interior aqui. Alguma coisa no interior. O Daniel começou no interior de Porto Alegre também, não é? No interior de Campinas também, né? Campinas que é o interior de São Paulo. Interior de Campinas, começou Sapori. Então, esse interior tem uma magia. Qual que é essa magia, Romeu, de você pegar a empresa aí da sua família, o fundador foi seu pai, né, de todo o grupo, ou essa história que envolve as gerações estão aí trabalhando juntas ainda, e você, num protagonismo, encarar esse grande desafio que é ser candidato, nosso candidato ao governo de Minas? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do IFL. A minha história é semelhante aí à do Alexandre, do Thales e Daniel. Trabalho desde criança, não tenho uma data certa, porque desde os 5, 6 anos de idade, eu já ajudava o meu pai a contar parafusos, porcas, arruelas, na loja de peças que ficava exatamente ao lado da nossa casa de 50 metros quadrados. E ele sempre foi, eu diria, um mentor para mim, né? Eu sempre o ajudei, que eu via aquela pessoa trabalhando 12, 15 horas por dia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aquilo sempre foi uma inspiração muito grande para mim, lembrando que o meu pai ficou órfão aos 14 anos de idade e herdou uma empresa falida. Ele teve de não só fazer, como recuperar aquilo que ele herdou. E, de certa forma, eu acabei, Carol, frustrando ele, porque o desejo dele era que eu fosse trabalhar com ele na área de concessionária de veículos, com peças, que sempre foi um negócio da família, mas eu vi que nós tínhamos uma oportunidade muito grande no varejo de móveis e eletrodoméstico, que era uma empresa pequena que ele nunca deu atenção, porque ele sempre gostou de automóvel. E automóvel realmente era bom, porque até meados da década de 90, o Brasil só tinha 4 montadoras, Ford, Fiat, Volkswagen e GM. Então, era um mercado relativamente fechado e também muito rentável. Mas eu vi que eu não teria muita liberdade de atuação e que, com móveis e eletrodomésticos, eu poderia abrir lojas aonde eu queria, pintar da cor que eu queria, pôr a marca que eu quisesse. E acabamos sendo bem-sucedidos. Errei muito no começo. Das 10 primeiras lojas que eu abri, 5 eu tive de voltar fechando. Mas aprendi o caminho das pedras e conseguimos abrir, de 91 até ano passado, mais de 430 lojas em Minas e estados vizinhos. E vejo que esse esforço foi essencial. Muitas vezes eu peguei o carro sozinho, fiquei a semana inteira viajando, cheguei a sair de Araxá domingo cedo para ir dormir à noite em Salinas, 800 quilômetros de distância,
muitas estradas de terra, porque muitas vezes, para evitar passar no asfalto 300 quilômetros, você podia ir 70 na terra, e até hoje eu sei esses atalhos bem na minha cabeça, porque muitas estradas ainda não foram asfaltadas, e sempre fiz o meu trabalho muito alicerçado no ser humano. Tanto é que há mais de 15 anos nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil, lembrando que isso é uma escolha dos empregados e não da empresa. E digo com certo orgulho que criei muitos empregos bons no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri. Nós temos muita gente que tem, eu diria, pela região, um emprego privilegiado, porque nessas regiões, só de ter carteira assinada já é um privilégio. E conosco todo mundo tem carteira assinada para ganhar bem mais do que o salário mínimo e ainda alguns outros benefícios. Então, fico, de certa maneira, orgulhoso de ter levado desenvolvimento e emprego para todo o estado de Minas e também outros vizinhos aí. Você só esqueceu de comentar para a gente quando que você decidiu virar o nosso candidato ao governo de Minas. Por quê? O ano passado, eu recebi o convite do Partido Novo, imediatamente eu falei não, porque nunca ocupei um cargo público, nem disputei uma eleição. Mas esse convite me fez refletir, e eu vi, aos 53 anos de idade, que estava errado, que o que aconteceu e acontece conosco aqui em Minas e no Brasil, toda essa corrupção e ineficiência do Estado, é devido justamente pessoas como eu e vocês aqui não participarem da política. E como a minha vida já possibilitava, eu já tinha deixado a presidência da empresa e ido para o conselho de administração, eu acabei, diante desse fato e do fato também de eu ter filhos, e não querer que eles venham a viver numa Venezuela, que é o que muitos políticos no Brasil desejam, e também de ter surgido um partido, como vocês escutaram agora há pouco o João Amoedo, que me deixou extremamente confortável, porque eu nunca iria entrar num PSDB, PMDB ou PT da vida. Pegando até um gancho do que você acabou de mencionar, quantos empregos você gera, né? E o Thales falou isso também, a Singu é uma ferramenta de ascensão dessas pessoas socialmente e economicamente, melhorar a situação. É muito interessante fazer um saudosismo aqui, lembrar de Roberto Campos. Roberto Campos ele destacava, não há uma exclusão maior do que se você pegar uma pessoa que está desempregada. Ou seja, não há exclusão maior que o desemprego. E, com base nisso, eu queria que a gente comentasse aqui agora, todas as pessoas que trabalham para vocês, vocês trabalham com tecnologia, principalmente o Alexandre, o Thales, o Daniel tem um movimento gigantesco também de inovação dentro da empresa dele, da Sapori, para atender toda a clientela que ele tem, que é gigante, atende só grandes empresas. E o Zema também, o tanto de loja, onde a gente vai ter uma loja aberta, então tem que ter muito treinamento, capacitação dessas pessoas. Não existe melhor programa social, não desmerecendo os outros, do que o emprego. Fale para a gente como que vocês encaram isso, principalmente no futuro, a gente falando de inovação, um futuro aí que está revendo completamente o cenário do mercado de trabalho. Bom, realmente a Carol tem toda a razão. Não vejo nada que dê mais dignidade para uma pessoa do que realmente um emprego. E eu falo muito que o nosso sistema educacional está ultrapassado, a nossa cultura a mesma coisa, nós ainda temos aqui no Brasil, e principalmente dentro do setor público, aquela questão de valorizarmos o título e não a competência. Eu sempre falo para os jovens que trabalham na minha empresa, que competência depende deles. A faculdade, o título, é um mero complemento. E o Thales, que é da área de tecnologia, já tive aqui em Belo Horizonte várias vezes com o pessoal do São Pedro Valley, é muito interessante a maneira como eles selecionam pessoas. Colocam alguém lá numa sala às 7 horas da manhã e até às 10 da noite ele tem de desenvolver um sisteminha. Se ele consegue desenvolver, apesar de ter 20 anos, ele está contratado para ganhar lá
10, 15 mil reais por mês. Se ele não desenvolver, mesmo que ele tenha mestrado, doutorado, ele não está contratado. Então, o mercado tem de ir para esse lado, é de quem é competente e sabe mostrar competência. E o setor público vai exatamente no contrário, fica exigindo título para poder dar aumento de salário e outras mordomias mais. Aproveita e comenta, Thales, essa questão da seleção e como que você está enxergando o mercado de trabalho com a sua equipe. Tá. E que o seu caso é diferente, né? Eu acho interessante, sua empresa é grande, atende muita gente, é volumosa, é para atender muitos clientes, volume. E, ao mesmo tempo, sua equipe é enxuta, né? Bom, duas coisas distintas, né? Primeiro, tratando da questão do trabalho, né? Que a gente está falando da palavra emprego, eu queria usar o termo trabalho. Eu acho, Carol, que a gente está passando por uma mudança, talvez o maior ponto de inflexão da história da humanidade, desde a Revolução Industrial que a gente está vivendo agora, onde, aí falando do aspecto de trabalho, né, onde as pessoas estão deixando de querer ter emprego e querendo ter trabalho. Eu vejo isso, principalmente as pessoas da base da pirâmide. Eu via isso na EasyTaxi, eu vejo isso claramente na Singu. Né? Essas mulheres, elas não querem emprego, elas não querem ser vinculadas a um salão. Ela quer trabalho. Por que ela quer trabalho? Porque ela quer fazer a agenda dela. Ela quer pegar uma terça-feira e falar, terça-feira eu não vou trabalhar, minha filha está doente, eu quero ficar com minha filha. Mas domingo ela trabalha. Ela quer começar a trabalhar às 7 da manhã e parar às 10 da noite. Por quê? Porque ela tem o sonho de, sei lá, colocar a filha dela num colégio particular, e ela precisa pagar umas dívidas que ela tem, então ela vai catch up com isso, ela vai trabalhar mais, que a média é para ganhar mais, para ganhar seus 4 a 6 mil reais lá, que é o que esse cohorte que trabalha mais chega a ganhar conosco. O emprego, principalmente o emprego regido por essa legislação arcaica, né, para a CLT, não permite que a pessoa consiga controlar sua agenda, né, controlar seus proventos. O trabalho, sim. E com essa nova economia, né, essa economia 4.0, que nós, na indústria de tecnologia, estamos ajudando a fomentar, ela permite com que as pessoas tenham acesso a trabalho. Então, se você é capacitado, por exemplo, para fazer massagem, e você vai passar pelo nosso processo seletivo, se passar no nosso processo seletivo, no dia seguinte você está plugado na Singu. Né? Checou sua ficha criminal, fez o teste lá, passou, está tudo certinho, não tem dívida, não tem dívida com a justiça, nada disso, vai entrar no nosso time e vai ter acesso a uma base de centenas de milhares de clientes. Né? No dia seguinte você está fazendo dinheiro. E você controla a sua agenda. Né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar, e eu digo isso porque aqui tem muitos empreendedores, eu encontrei com alguns ali na parte de trás do evento, cria-se muitas oportunidades para negócios também. Né? Então, por exemplo, o que a gente começou a fazer em Singu agora é dar acesso a esse cohorte da população a serviços financeiros. Essas pessoas, elas não têm acesso a serviços financeiros. Né? Mal têm conta em banco, quanto mais acesso a crédito e a serviços financeiros. A gente já faz adiantamento de recebível para essas mulheres. E eu vi que isso era importante, o meu time via que isso era importante, porque a gente percebia que essas pessoas não têm reserva de capital. Então, elas geralmente recebiam nos salões ali dia 15 e dia 30. Mas e se a filha dela precisar de um remédio? Como é que ela compra? Pendura? Não existe mais com o advento do cartão de crédito. Cartão de crédito elas não têm. Então, a gente começou a fazer adiantamento de recebível para elas, a gente paga, em 2 horas depois do serviço realizado, a gente paga essas pessoas, né, com serviço de adiantamento de recebível. Então, o primeiro serviço financeiro que a gente dá acesso a essas pessoas. Estamos em processo agora para implantar nos próximos 6 meses, devido à burocracia brasileira, vamos demorar pelo menos 6 meses para começar a emprestar dinheiro para essas pessoas. Olha só, hein? Eu quero emprestar dinheiro para um cohorte da população que nem o Itaú quer, que ninguém quer emprestar dinheiro para eles, e mesmo assim o Estado não me permite emprestar dinheiro para essas pessoas. Eu tenho que entrar num processo junto ao Banco Central, deixar o cheque fiduciário, fazer todo um processo para depois começar a emprestar dinheiro, né? Querendo fazer um trabalho que o Estado não é competente para fazer, a indústria privada não enxerga como fazer, e eu posso fazer porque eu sou o detentor do recebível dos recebíveis dessas pessoas. Eu tenho o raio-x da conta dela. Então, eu sei quanto que eu posso emprestar para essas pessoas. Eu não vou tomar default. Né? Faz muito sentido para elas eu emprestar, eu dar acesso a crédito às pessoas, e faz sentido para o meu negócio, que eu me torno ainda mais relevante na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu estou tirando um pouco essa pecha de emprego e falando um pouco de trabalho, porque vão surgir oportunidades como essa que a gente enxergou, de acoplar serviço financeiro àquilo que a gente está fazendo. E vão surgir oportunidades também para que os burocratas, os candidatos à vida pública, repensem esse modelo de trabalho. Né? Então, como que a gente vai suportar os empreendedores que estão querendo gerar trabalho e não emprego? Né? A gente tem alguns andamentos aí jurídicos já caminhando para facilitar um pouco mais esse trabalho, mas mesmo assim, a gente precisa de muito suporte
Por exemplo, se eu quisesse lançar agora um serviço de crédito da Singu amanhã, eu não posso, né? Eu vou demorar pelo menos 6 meses, mais uma vez repito, pelo menos 6 meses para emprestar dinheiro para um grupo da população que ninguém quer emprestar. Então, esse é o ponto número 1 ali de trabalho. Você me perguntou do nosso modelo de contratação, né? Tem um livro que mudou a minha vida, eu li, se eu não me engano, posso estar errado, mas 2012 ou 2013, que teve uma época na EasyTaxi que eu contratava por volta de 50 pessoas por semana. E era muito desafiante, porque eu contratava aí por volta de 50 pessoas por semana, digamos que pelo menos 10% disso era eu que contratava, que eram as principais lideranças, né? Culturas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu estava contratando uma pessoa, literalmente, na Coreia, eu estava contratando no México e na Nigéria. Eu precisava saber um processo que fosse escalável de entrevista e validação de capacidade para poder colocar essas pessoas no negócio que crescia ali a taxas absurdas, né? 200%, 300% ao mês. Como que a gente fez isso, né? No livro do Google, né, que chama How Google Works, é um livro que acho que todo gestor deveria ler, o Google demonstra alguns dos processos que ele utiliza que são extremamente escaláveis para poder contratar uma pessoa. Uma dessas, o nosso candidato a governador aqui de Minas falou, que é a gente olhar muito mais a capacidade prática de execução do que a capacidade teórica, porque a capacidade teórica, ela engana muito. Então, no nosso processo de seleção em Singu, por exemplo, primeiro a gente manda um teste online, se for cargo de gestão, por exemplo, a gente manda um case, né, se for cargo de TI, a gente manda uma pequena implementação, alguma criação que esse candidato tem que fazer. A partir do momento que a pessoa faz esse teste, a gente entra no filtro de entrevista, e essa entrevista geralmente passa por áreas distintas, para ter percepções diferentes, que é o quanto que essa pessoa está alinhada com a nossa cultura, o quanto que ela tem de capacidade, aí sim, teórica, de abordar as questões que vão ser necessárias para ela na empresa, e o quanto que a gente confia que essa pessoa vai executar os trabalhos que ela tem que fazer com a agilidade que precisa numa empresa de crescimento exponencial. Esses 3 fatores é o que permeiam o processo de contratação da Google e que eu absorvi, que eu executo hoje em dia. Alexandre, você tem funcionário antigo na sua empresa, não tem? Funcionário desde 2000 e tantos, assim, 2003, que eu pesquisei. Como que foi? Porque você tinha um cabelão, né? Pode contar? Você tinha um cabelão, assim, quando você entrou na empresa, e simplesmente você tomou a mesa do seu pai e teve que todo mundo te olhar. Como que foi essa mudança? E não só essa mudança, até hoje, né? A empresa duplicou ou triplicou? Quantas vezes a empresa cresceu mais? De 30 milhões para 3 bilhões? Só botar uns zeros a mais. Já chega e lá. A fábrica, a primeira planta que você fez, ela duplicou já, não foi isso? Sim, várias vezes. Quando meu pai desapareceu, eu tinha um cabelão até aqui e surgiu um boato de que a empresa ia ser chefiada por um moleque drogado. Então, que ia quebrar em 3 meses e tal. Aí eu fiquei pensando de onde poderia ter surgido esse boato. Até que eu fui ao espelho, e aí eu parei para pensar assim, falei, caramba, eu acho que eu preciso cortar o cabelo. Aí depois que eu cortei o cabelo, os negócios começaram a melhorar. Os funcionários ficaram bem. Não, mas foi um desafio muito grande de liderança, né? Tinha pessoas lá que já estavam há 10 anos de casa, e eu tinha 24 anos na época, e 200 funcionários. Então, eu acho que uma coisa que foi chave foi eles perceberem muita franqueza, né? Eu deixei muito claro, chamei todo mundo à mesa, falei, olha, agora eu estou com a disposição para tocar isso aqui, eu quero dar continuidade ao trabalho, e eu vou precisar muito da experiência de vocês, para aprender com vocês e poder ir fazendo as coisas com menos de erro possível, né? Erros vão acontecendo, a nossa sorte é que a gente foi sempre testando os conceitos antes de implantar, né? Eu acho que é importante errar ao longo do caminho empreendedor, mas o Brasil não dá margem para muitos erros. Então, a legislação, por exemplo, de falência no Brasil é terrível, é uma das piores do mundo. Se você quebrar no Brasil, praticamente você nunca mais vai sair do atoleiro. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, no Vale do Silício, se você quebra 1, 2 vezes, é tipo medalha no peito de experiência, né? É visto de outra forma. Então, a gente foi arriscando aqui e ali, lancei uma série de produtos que fracassaram, fiz um monte de bobagem. Mês passado, por exemplo, nós fizemos uma mudança na política, que eu cheguei para a equipe e falei, gente, tive uma ideia genial. Geralmente, 90% das grandes burradas da Multilaser começam com essa frase, né? Ideia genial. Tive uma ideia genial. Aí eu mudamos clientes tudo de canal, peguei um monte de cliente para lá e para cá,
E a sorte é que, antes de implantar, eu peguei só alguns clientes da nossa base. Hoje, na Multilaser, vende para mais de 15 mil clientes diferentes. Né? Nós temos 15 mil clientes. Eu peguei um lote de 1.000 clientes com porte menor. E aí, essa ideia genial, 3 meses depois, perdi 2/3 dos clientes. E aí, a brincadeira toda custou R$250 mil. Felizmente, para a Multilaser, pesa pouco hoje. Né? Arrumamos rapidamente. Né? Então, a nossa ideia é sempre assim, pense grande, comece pequeno, e vai fazer uma gestão pelas evidências. Né? Tentar sempre a evidência e o melhor argumento, a melhor lógica, vencer as discussões. Nessa escala, a escala do Daniel também é parecida. Você tem que... Eu vi que, assim, sempre, quando você pega um cliente muito grande, modifica alguma tecnologia, ou você testa a tecnologia, teve os processamentos lá dentro, o forno super tecnológico, e crescendo muito rápido a empresa, vários contratos sendo fechados muito rápido, e isso também requer muita mão de obra, muita gente trabalhando para você. Como que é o treinamento? Seu RH pira ou você tem alguma mágica? Eu fiquei sabendo que tem até novela, alguma coisa assim. Conta para a gente um pouco essa história. O legal é fazer isso, né, de fazer as coisas olhando diferente de prático. Não adianta falar e não fazer. E costumo dizer muito na Sapori, e para as pessoas que estão trabalhando nas outras companhias agora da gente, então eu costumo dizer assim, se você não permitir o erro, dificilmente você vai criar. Nada existe pronto, você tem que fazer, claro, não pode repetir. A primeiro do primeiro faz um piloto e depois starta ele de acordo com o resultado do piloto. Mas o que eu posso dizer é que nós temos, mais importante do que a gente faz, é como a gente faz. E a gente descobriu que não adiantava para o nosso pessoal se sentar numa sala, fazer um monte de explicação. E aí fomos atrás das tecnologias e vimos que era mais fácil com novela. Capítulos de novela. Então a gente traz atores com cara de nutricionista, de chefe de cozinha, de atendente, e cria cenas do dia a dia dando certo e errado. É impressionante como isso virou e como as pessoas aderem muito mais rapidamente a se verem em capítulos pequenos. Nós estamos falando de 4 a 6 minutos, no máximo, geralmente são 2 minutos, onde você coloca a questões práticas, e aí adere muito mais rápido. Com isso, nós temos mais de 5 milhões de horas de treinamento. E empreender significa você olhar as coisas diferentes. Quando eu disse, mas então criar um monstro grande disso aí, né? E hoje nós estamos junto com o Grupo SEB, criando um curso aprovado pelo MEC para dar cursos de pós-graduação, graduação, até as pessoas que estão no Pará, no Maranhão, em outros lugares que não têm acesso, as pessoas vão poder se desenvolver à distância. Então, realmente não tem jeito, é gestão e oportunidades. E saber que você tem que fazer, porque a inovação dói, e é a mesma coisa que uma cirurgia plástica. É para melhor, mas no começo vira um monstro. Então, aí, como é que você faz? Geralmente, você desiste. Né? Você diz, não deu certo, vamos embora. Principalmente numa área técnica como a nossa. Mas se você insistir, fazer, recriar, aí você vai ver que, geralmente, aquilo que não dá certo de início, é o que vai dar muito certo depois. Aí tem que criar isso na educação, nas aulas de treinamento. Dizer para as pessoas, ousa, faça a diferença, faça diferente. No discurso é fácil, mas se você não tiver regras para fazer isso, você pode descambar a empresa. Então, cria métodos fáceis, práticos, e hoje nós temos a honra de fazer isso com o grupo de educação consagrado no Brasil, que vamos ser o cavalo que vai levar para todo o nosso segmento de bares, restaurantes, similares. Saiu o nome da Escola Sapori e está sendo um business onde nós temos o Joint Venture hoje. Virou business. Essa questão da inovação, e às vezes vira um outro business, envolve a palavra que foi muito falado aqui, na hora do almoço também, a disrupção. Hoje está tudo mudando muito rápido, e algo que existia, hoje já não existe, amanhã não existe mais. Completamente sai. Né? A gente pega o telefone, quanta coisa cabe aqui dentro, e que existia como gadget, e a gente tinha que carregar uma bolsa cheia de coisa. Só que, ao mesmo tempo que exige dos empresários, dos empreendedores, uma velocidade muito grande para acompanhar essa disrupção, a gente também tem um Estado gordo, grande, que fica segurando os empreendedores. E aí eu queria que a gente discutisse isso um pouco aqui, principalmente com um exemplo bem real. O Thales, por exemplo, que vai ter que enfrentar agora, como que chama, Thales, o processo de liquidação financeira de marketplace, que você comentou que vai surgir agora. O Alexandre, que teve que montar uma fábrica de memória, porque o governo brasileiro exigiu que as memórias fossem fabricadas aqui no Brasil.
Quantas coisas o Zema não vive todos os dias nas empresas, principalmente na candidatura dele agora, de várias coisas que te proíbe de atuar, mesmo estando no seu próprio estabelecimento. Quantas coisas o Daniel viveu, até questão de propina, pessoas pedindo CVM, né? Então, assim, é importante a gente discutir isso aqui, porque tem muito empreendedor que vive isso diariamente e acha que quem está aqui no palco não vive isso, e vive muito, né? Você quer começar a falar, Thales? Posso falar. Inclusive, eu queria começar destacando o fato que, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando em disrupção na política, né? Eu fiquei hipnotizado com o discurso do Salim. Eu até falei isso nos meus perfis públicos. Eu nunca tinha visto alguém que eu chamo da velha guarda falando com tanta propriedade e tanta coragem de política quanto o Salim falou. Eu fiquei de verdade apaixonado, Salim, a forma como você falou, porque eu sou muito criticado pelos meus peers de trabalho pela forma com veemência com a qual eu falo de burocratas, falo de Estado, em veículos públicos, em redes de TV. E eu vi você fazendo até com mais veemência do que eu faço e com mais propriedade. Isso, para a minha geração, é muito importante, ter esse tipo de exemplo, né? Que é o contrário do exemplo daquele empresário que eu abomino, né? Que é o empresário vaselina, é o empresário amiguinho de burocrata, e você é o contrário, né? Você fomenta a liberdade e defende com veemência seus valores, né? Isso, para mim, é muito importante ter esse tipo de exemplo aqui perto de mim, perto da minha realidade. Agora, você citou o fato da gente, pelo menos no meu setor, enfrentar agora uma regulação que o Banco Central quer passar, que é a obrigação de liquidação diária dos marketplaces, né? Veja bem, né? Você cortar na carne em prol daquilo que você acredita, para mim é a maior prova que você tem de coerência, né? Para mim, essa regulação seria ótimo, porque eu já tenho condição, tenho time, capital suficiente para montar um time financeiro para poder fazer essa operação ali, para agradar o Banco Central, que é fazer a liquidação diária. Só que vão ser eu e mais uns 3 ou 4, de conta na mão aqui, quem tem condição de colocar para rodar isso que o Banco Central quer. O que vai acontecer, se de fato essa regulação passar, é que você vai manter os grandes e fazê-los ainda maior, vai matar quem está crescendo e impedir que surjam novos competidores. Essa que é a verdade. Né? E vão começar daqui a pouco a falar, mas alguém precisa fazer isso. Aí vai surgir algum maluco aí e vai começar a criar aplicativo, por exemplo, de táxi da prefeitura. Imagina se algum louco fizesse isso, né? Aplicativo de táxi da prefeitura. Imagina que isso não vai acontecer no Brasil, né? Que pena que aconteceu. Vai ser a mesma coisa em outros setores, né? Enfim, eles vão começar a colocar essa responsabilidade de criar esses negócios na mão das prefeituras, na mão dos estados, e quem vai pagar a conta é o contribuinte. Não existe a menor chance de um burocrata no setor público conseguir tocar com a mesma eficiência que o empreendedor tocaria esse modelo de negócio, principalmente esse modelo que é extremamente complexo, né? Então, de novo, eu vejo, pelo menos o Banco Central, né, essa tentativa, eu vejo uma forma legítima de tentar proteger os trabalhadores, né, que é, bom, eu preciso garantir que essas pessoas vão receber pelo fato de elas terem trabalhado, mas essa regulação, eu vejo que, pelo menos, ao meu ver, no meu setor, vai impedir que novos comecem, porque é impossível você começar empreendendo com um departamento financeiro organizado e com gente capacitada para poder fazer liquidação diária. Isso não vai acontecer, né? E o que a gente precisa, na verdade, agora, é ter pessoas que não tenham tanta desconexão com a realidade, né? Eles ficam lá no seu palácio, lá em Brasília, completamente desconexos com a realidade de quem de fato produz aqui, quem de fato produz riqueza no Brasil, que somos nós, quem trabalha, quem empreende, e acabam querendo passar algum tipo de projeto, querendo fazer alguma coisa. A impressão que eu tenho é para mostrar serviço, né? Quando mostra alguma coisa, fala, não, preciso passar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Faz alguma lei aí, passa alguma coisa, só para falar que a gente fez alguma coisa. Mas é uma desconexão com a realidade gigante, porque você está punindo, em tese está punindo o empreendedor, mas você pune muito mais, principalmente no caso dos marketplaces, né, pune muito mais quem se beneficia desse advento para poder ter um sustento para a sua família. Alexandre, como que foi essa história? Você montou uma fábrica porque o governo deu uma canetada, simplesmente falando que você tinha que fabricar as suas memórias no Brasil.
A questão da regulamentação é muito pesada, né? O governo, em um determinado momento, decidiu que a memória deveria ser feita no Brasil e que as empresas do ramo eletroeletrônico precisariam comprar 50% de memória nacional. E outra coisa que preocupa muito são as mudanças de regra, né? Em março de 2016, a presidenta, na época, Dilma, decidiu pela renovação de alguns benefícios fiscais para quem produz de informática. Então, ela estendeu até 2018, a chamada Lei do Bem. As indústrias fizeram seus planejamentos. Eu, por exemplo, fiz um investimento de 20 milhões em novas máquinas, baseadas nessa decisão do governo, dos órgãos públicos. Passa 3 meses depois, a presidenta decide que, na verdade, está faltando dinheiro e que é melhor não ter essa lei. E cancelam, do nada, os incentivos fiscais sobre os quais se baseavam todos os nossos planejamentos, né? Foi 3 meses depois do governo dizer tem incentivo, falaram que não tem. E eu acho que se a gente listar os top 100 problemas do Brasil, todos os 100, de uma forma ou de outra, estão ligados à forma como o Estado brasileiro funciona, né? O Estado brasileiro está na raiz do problema número 1 até o número 100 que tem nesse país. E, na minha opinião, isso tudo está voltado, em última análise, a algumas ideias, porque o Estado não é como se estivesse em Marte, flutuando em outro planeta. O Estado ele é o reflexo do coração e da mente dos seus cidadãos, né? Como diria George Bernard Shaw, democracia é um instrumento perfeito para garantir que a gente tenha exatamente o governo que a gente merece, né? Quais são essas ideias? São 3, na minha opinião, que são as mais perversas que acabam com o Brasil. A ideia do Estado como uma grande babá, né? O Estado enquanto babá, que tem que me dar coisas, né? O bom político é o que me dá coisas, o bom Estado é aquele que me dá coisas, no sentido de assistencial mesmo, e emprego, e cargo público, e verba disso, e vale aquilo, etc. A segunda ideia é o empreendedor enquanto um malvadão, né? Essa é uma ideia típica do pensamento latino-americano atrasado, né? Não o empreendedor como motor da economia, como agregador de capital, ideias, gente, e sim o empreendedor como um malvadão que vai explorar, né? Então, que ele tem que ser esmagado, ele tem que ser taxado, tem que ser regulado, né? E a última ideia é Brasília enquanto uma província de Marte, que não tem nada a ver com a gente, né? Então, o mesmo povo que esbraveja contra a corrupção na Petrobras é o cara que joga papel na rua, é o cara que faz um recibo de táxi a maior para lesar a sua empresa, que pega um atestado falso, né? É a ideia de que a macrocorrupção ela não é um grande rio que começou na microcorrupção. E aí, para virar o jogo no Brasil, na minha opinião, só cortando realmente o cordão umbilical desses 3 conceitos. E, obviamente, colocando no poder, porque quem está no poder impacta muito, representantes que estejam comprometidos a cortar esses cordões umbilicais e desconstruir o Estado como ele é hoje. Para cortar esse cordão umbilical e as coisas mudarem realmente, precisa ter engajamento e protagonismo. Eu queria voltar agora à continuidade dessa pergunta para a gente mudar um pouco o assunto. A questão do engajamento cívico, o engajamento com a mudança, se virar um protagonista dessa mudança e não ficar só esperando fazer o micro. Zema, como que você tem feito isso e fomentado isso no Brasil, desde na sua atuação como empresário, como empreendedor, até agora se colocando? Não tem um engajamento maior que esse, se colocar à disposição. Comenta para a gente um pouco. Sinceramente, essa questão do engajamento é essencial. Isso, eu diria que é como um lubrificante na gestão, que faz a coisa acontecer. E, no meu caso específico, eu sempre preguei para todos os líderes da minha empresa que eles precisavam ser o exemplo. Se você está cobrando organização da sua equipe, seja organizado. Se você está cobrando pontualidade da sua equipe, seja pontual, e assim por diante. E sempre também procurei eu mesmo dar esse exemplo. O meu pai, que está com 76 anos de idade, até hoje ele se orgulha de falar que ele é o primeiro que chega na empresa, porque todo dia, 6h30 da manhã, ele está no escritório. Então,
São coisas desse tipo que eu vejo que realmente fazem acontecer. E já que você entrou na questão da política, 2 pontos que eu já propus, um deles até registrei em cartório, um deles é que eu quero ser o primeiro governador de Minas que vou morar na minha residência e não num palácio, porque eu gosto muito... Gosto muito de mencionar que os nossos políticos esqueceram que a monarquia acabou há 130 anos atrás. Eles ainda se consideram parte da nobreza e da corte. Acho que só não andam de carruagens porque já existe automóvel. Caso contrário, eles ainda iriam querer como a rainha da Inglaterra. E outro ponto também, que está dentro da mesma linha, que eu registrei em cartório, é que só vou receber o meu salário quando todo o funcionalismo e pensionistas do Estado já estiverem em dia. Caso contrário, ele fica em suspenso. Então, mais uma vez, é a questão de exemplo. Muito bom. Dando 7 minutos para finalizar, eu já recebi um recadinho aqui do presidente, e eu obedeço o presidente. Então, é o seguinte, eu queria que cada um, num pitch, igualzinho o pitch de elevador, aí 2 minutinhos, máximo, falasse sobre uma alfinetada que eu recebi aqui no celular de uma pessoa, que falou assim, e a mulher, e o papel da mulher no trabalho? Eu acho que a gente poderia levar essa reflexão um pouco maior. Nós, como indivíduos, o que a gente pode fazer para se colocar melhor no ambiente de trabalho, no ambiente político e na vida, para ter mais espaço, para ser mais efetivo? Porque não é uma questão de ser... Você foi predeterminado a seguir um caminho. E eu acho que aqui todos podem contar essa história, né, Thales? Né, porque eu também sou do interior, também vim de uma família mais simples, e não é porque você teve essa origem que você está predeterminado a um caminho. É sua escolha. Então, eu queria que vocês passassem uma mensagem, cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está sentado, de que o protagonismo é uma questão também de correr atrás, escolha e persistência. Concordo plenamente, Carol. Lembrando que hoje, no Congresso Nacional, nós temos apenas 10% de mulheres. Então, a própria classe política está muito mal representada pelas mulheres. Muitas empresas, dependendo do ramo de atividade, você tem um percentual grande, igual na nossa empresa, mais da metade do quadro é formado por mulheres, mas eu acho que nós temos de olhar a questão num quadro mais amplo, histórico. As mulheres vêm ganhando espaço, isso é altamente positivo. A questão de não votarem até algum tempo atrás, a questão de não trabalharem, hoje já terem uma presença bastante grande no mercado de trabalho, e vejo que elas, em muitas tarefas, em muitas funções, são melhores do que os homens pelas próprias características inerentes que têm. A questão de serem mais atenciosas, mais detalhistas, olharem mais o lado humano, e vejo que a própria modernização da economia e do Brasil vai fazer com que isso aflore naturalmente. Eu acho que o protagonismo, de modo geral, é baseado, para mim, em 3 pilares. O primeiro pilar de liderança é você saber colocar o time na frente, né? O time tem que sentir que o líder está jogando para o time, né? Que ele vai crescer com você, que você vai dar o brilho para o time, dar valorização para o time, né? Que à medida que a sua empresa vai crescendo, o time vai junto. Segundo ponto, a franqueza e ser verdadeiro com seu estilo. Existem os mais variados estilos possíveis de liderança. Tem gente mais turrona, tem gente que é mais afável, tem gente que fala devagarzinho e escuta primeiro, tem gente que é mais impulsiva. E é impressionante, não tem um modelo de líder efetivo específico. O modelo de líder que para mim funciona é aquele que é realmente ele mesmo perante ao time, totalmente transparente, que a pessoa sabe que é uma cara só, não tem máscaras, né? E a terceira coisa que para mim é fundamental é ser um amante dos defeitos, amante dos problemas. Quando aparece um problema na Multilaser, e vira e mexe aparece um problema, tal produto está dando pau, a entrega no Piauí está toda zoada, não está chegando produto.
está dando problema fiscal na burocracia tal. Cada vez que chega um problema, eu começo assim, a tremer de ansiedade e energia. Eu quero saber os detalhes, tal, porque é desses problemas que vieram as grandes ideias que transformaram a empresa. Não é do tudo bem, não é do escritório, é de você estar na rua, na ponta, né, visitando clientes, olhando as coisas. Né. Hoje, por exemplo, eu tive num cliente aqui em BH, de manhã eu estava visitando um cliente, e descobri um baita problema lá de classificação fiscal, e descobri que a gente não estava girando o produto, porque estava o produto classificado na código errado, e o tributo era bem menor do que a gente estava pagando. Então, é de ir na ponta e ver os problemas, e na medida que você vai resolvendo os problemas focando nisso, vem um prazer muito grande de trabalhar. Para mim, o grande prazer, mais do que olhar para trás e ver que fez 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão a empresa, é você ir resolvendo os problemas. Quanto ao tema das mulheres, só para não deixar sem responder, eu sou uma pessoa, eu acho que discriminar mulheres em relação ao trabalho é uma coisa abominável. Mulheres têm tanta capacidade quanto homens de trabalhar e ganhar bem, e não mais nem menos. Então, eu acho que, na mesma função, sou contra qualquer tipo de discriminação salarial, e isso está na CLT já previsto. A diferença salarial que tem entre homens e mulheres, posso até tomar umas pedradas por isso, acho que vem menos de discriminação contra as mulheres e mais outros fatores que existem, né? Historicamente, segundo o IBGE, os homens começam a carreira 1 ano e pouco antes das mulheres. Então, deve-se mais a tempo de carreira mais longo do que pura discriminação e tal. Porque, por exemplo, eu adoraria ter uma empresa então, só de mulheres. Se a mulher ganhar 20% a menos para fazer a mesma coisa, então eu, como empresário, vou mandar embora todos os homens da minha empresa e ter só mulher e economizar 20%. Então, acho que não é tão explicável assim, e sim outros fatores aí socioculturais de tempo de carreira. A mulher, às vezes, faz uma pausa para ter os filhos, tudo, então acaba tendo como efeito homens tendo carreiras mais longas. Então, um cara que tem 8 anos de carreira vai ganhar mais do que uma mulher que tem 4 anos de carreira. Mas, se você tirar essa discrepância, a diferença salarial fica praticamente irrelevante. Aproveita e fala do seu livro. Não pode deixar que é nada easy, a vida é nada easy. Inclusive, eu ia contar uma história, respondendo essa questão das mulheres, que tem no Nada Easy. Né? Nada Easy meu livro é um best-seller de gestão, que a gente escreveu tem mais ou menos 1 ano. E ali eu conto esse caso que a gente viveu na Arábia Saudita. Eu como um libertário, né, eu sempre preguei esse negócio de igualdade de gênero. Né? Apesar de qualquer crença política, eu achava que foi criado pela minha avó, né, e pelo meu avô, então eu sempre tive essa referência de uma mulher forte, trabalhadora. Tá? E aí, na EasyTaxi, né, e de novo, né, eu disse aqui anteriormente que eu realmente acredito que não existe prova maior de você, de fato, walk the talk, do que você cortar na carne para fazer. Eu recebi uma carta oficial do Principado da Arábia Saudita pedindo para explicar por que a gente, no dia da eleição, a primeira eleição na história da Arábia Saudita, em 2015, que eles permitiram que a mulher votasse, no dia da eleição, a EasyTaxi mandou um voucher de corrida de graça para todas as mulheres no país. Né? E a gente pediu para ser explicado por que isso foi feito. Se não foi uma decisão minha, que me orgulha ainda mais, foi uma decisão do meu time. Eu coloquei uma CEO mulher na Arábia Saudita naquela ocasião, peguei uma menina de Stanford que queria voltar para o país, e ela na época ainda me falou, mas Thales, eu não vou conseguir contratar ninguém, que ninguém trabalha para mulher em país árabe. Eu falei, ótimo, bom que a gente já filtra, esse tipo de babaca que eu não quero na empresa. Então você vai conseguir contratar sim, e vai contratar os melhores. Né? E foi dito e feito. Né? Era um país muito importante para a gente, a nossa gestão, e a gente, enfim, quando deu essa bronca, eu assumi isso junto ao conselho, quase foi retirado, inclusive, da diretoria executiva, por causa dessa ação que a gente fez. Mas porque a parte da cultura do negócio era isso, né? Que a gente não pode, de forma alguma, olhar nada mais do que a capacidade de execução. E aí eu levo para o ponto principal da pergunta, que é de protagonismo. Né? Protagonismo, para mim, se resume em uma palavra: execução. Sem bullshit, sem mimimi. Chama a responsabilidade para o seu peito. Em vez de arrumar desculpinha, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, o momento não era favorável. Meu amigo, não deu certo por causa de você. Né? Todo mundo passa por problemas. Nunca na vida de ninguém aqui, profissional, enquanto um executivo, enquanto empresário, em nenhum momento da nossa vida teve um momento perfeito para fazer algo. Sempre tinha um problema. Né? E você pode usar esse problema como desculpa e não fazer, e depois ficar se justificando, ou você pode resolver o negócio, dar um jeito de fazer acontecer. Protagonismo é isso. Cut the bullshit e faz o negócio acontecer.
Vamos lá, Daniel. Então eu já tenho o privilégio de já ter nascido numa... A empresa nossa tem mais de 75% de mulheres, em todos os cargos. Então a gente está... Essa questão para nós já é uma realidade, não é competição. O que eu diria é que o empresário, e principalmente o empreendedor, ele abre a porta. Depois você precisa de pessoas boas, porque são as pessoas que, de fato, que fazem a empresa. E a gestão ajuda muito, ou seja, não existe nada sem gestão clara. Então, à medida que você consegue colocar número nas atividades das pessoas, mais do que você buscar a mais delas, é você mostrar como ela evolui sobre alguma coisa prática que você consegue... Pô, hoje você lava 100 pratos. Você já supera essa manhã, você lavar 101. É tão simples quanto isso. Então, a gestão faz a pessoa sair com o dever cumprido. Olha, eu fiz aquilo. E uma empresa levada nisso trata as pessoas às claras. E você conseguir levar os propósitos todos, que tem um propósito, a pessoa saber que está trabalhando com um propósito, transformar em números, você consegue a decisão de todas as pessoas de uma forma muito clara e fácil. E, bom, se a gente vai falar de dificuldades, eu acho que não importa o que fazem com a gente. O importante é o que a gente faz com o que fazem com a gente. E acho que essa que é o grande negócio de você olhar, e aqui você tem vários exemplos, não olhar o copo meio vazio, e sim olhar ele muito cheio, olhar meio cheio. E não pense pequeno, não, pense grande, porque é isso que nos reserva para todos nós. Muito obrigada pela atenção de todos, principalmente em nome do Instituto de Formação de Líderes de BH, que a gente trabalha a formação dos líderes na sua independência intelectual, emocional e financeira, sob os valores de liberdade. Hoje aqui a gente teve na prática visualizado isso. Então, obrigada, Daniel, obrigada, Thales, obrigada, Alexandre, obrigada, Romeu, pela disposição de estar aqui, a abertura de debater esse assunto. Obrigada, gente.